Então a nossa visão que foi escrita, elaborada, é essa que está aqui. Levar as pessoas a buscar um relacionamento intenso com Deus, amar e servir ao próximo e fazer Jesus conhecido em todos os povos no poder do Espírito Santo. Toda vez que a gente escreve uma visão, a gente tenta compactar ao máximo o significado da nossa ação, da nossa missão, onde a gente quer chegar. E foi essa maneira que a gente olhou. Se a gente colocar ali, a gente vai ver espiritualidade, a gente vai ver serviço e vai ver missão. E é mais ou menos isso que faz a alma dessa igreja. Mas para a gente poder entender essa visão, eu preciso entender os valores que estão por trás. E existem, na nossa maneira de pensar, alguns valores preponderantes. Vamos mudar aqui a tela, não é? Os valores que norteiam o crescimento integral da igreja, eles envolvem crescimento, tá? Em algumas direções diferentes. Crescer para o alto, crescer para fora, crescer para dentro e crescer para frente. Bom, o que é que significa isso? Então vamos lá, começar com crescer para o alto. O crescimento para o alto é uma busca consciente de crescer em adoração viva e contagiante. Ou seja, todos os cultos da primeira igreja têm um objetivo: levar essas pessoas a uma íntima e profunda comunhão com Deus e a desejarem crescer nessa comunhão com Deus. E dessa maneira a adoração vai se tornar viva e vai contagiar as pessoas que estão ao redor. Mas também é crescer em conhecer a bênção e o poder da oração. Porque se a gente só tem um evento que seria o culto, perderia o significado. Então, nessa comunhão com Deus, através da oração, a gente conhece a bênção de Deus, o poder de Deus. E é por isso, se você vem a um culto da primeira igreja, você vai perceber que a gente ora muitas vezes no culto. E isso é intencional, para que a gente possa descobrir a bênção e o poder que há na oração. Terceiro movimento do crescimento para o alto é crescer em conhecer a bênção, ou melhor, crescer em conhecer a Deus através da sua palavra. Se eu tenho uma adoração viva e contagiante e tenho oração, eu poderia ser alguém que vai viver um tipo de misticismo desconectado da palavra. Então, quem vai nortear o estilo de culto, quem vai nortear a maneira como nós oramos e vivemos aqui dentro, é a palavra de Deus. Por isso, outra coisa que você vai perceber nos nossos cultos é uma ênfase na exposição bíblica, em que você possa aprender a conhecer a palavra de Deus e aplicar na sua vida. Mas há outras direções do crescimento. Existe aquilo que a gente chama de crescimento para fora, que é crescer na ação missionária para o cumprimento da grande comissão, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e nos confins da terra. Crescer para fora é entender que Deus nos deu uma missão, que não adianta a gente ficar aqui só com a mão levantada no culto, adorando a Deus, se a gente não compreender que Deus nos colocou para ser uma bênção nessa terra. E que isso acontece simultaneamente, pertinho da gente, tá? E lá longe, lá nos campos missionários mais distantes. Tudo isso é missão e é nossa tarefa. Jesus ensinou que era nossa tarefa fazer tudo isso ao mesmo tempo. E é por isso que a gente faz assim. Mas é crescer também em relevância para a comunidade em que nós estamos inseridos, sendo sal da terra e luz do mundo. Ao mesmo tempo que a gente está fazendo missões, existe um outro aspecto da vida cristã, nesse crescer para fora, que é marcar posição, dizer o que nós cremos, como é que nós entendemos ser o conceito de família, o que nós valorizamos como coisas que permeiam a sociedade e fazem diferença, o que seria a melhor maneira de viver para uma sociedade onde nós estamos inseridos. E quando nós fazemos isso, nós somos sal, preservamos, mas somos luz, apontamos para um foco que é aonde o Senhor quer que cheguemos. Mas não paramos aqui, nós queremos crescer em ser o fermento de Deus na cidade de Curitiba. A ideia do fermento na Bíblia é maravilhosa, né? Porque você põe um pouquinho de fermento, ele se mistura à massa, e você não sabe mais o que é farinha, o que é fermento, e de repente ele areia, ele faz com que bolhas de ar entrem na massa e ela fica grande, ela cresce, ela é transformada. E a ideia é que cada membro dessa igreja seja uma pitadinha desse fermento.
lá no seu trabalho, lá na sua família, no seu lugar, e lá naquele local ele faz diferença e transforma a sociedade, porque ele é elemento da graça de Deus ali inserido. Crescer numericamente ao mesmo tempo que plantamos novas igrejas. O que nós cremos é que se a gente vive esses valores da fé, e se Jesus está vivo e é algo contagiante, a palavra de Deus vai gerar impacto na vida de outras pessoas e pessoas vão se converter, vão ser batizadas e a igreja vai crescer. Mas a gente não está apenas pensando aqui nessa localidade. A gente está querendo que isso aconteça em outros locais também. E é por isso que a igreja tem uma preocupação em plantar novas igrejas, em ter multisites e assim por diante, para que em todos os bairros, em todas as localidades, essa palavra viva possa fazer diferença. Um outro conceito é crescer para dentro. É esquisito, né? Crescer para dentro. É mais ou menos engordar, né? Porque quando a gente cresce para dentro, né, a gente está engordando. Mas tem um aspecto bonito aqui no crescer para dentro. Se a gente pensar numa árvore, né? Quando ela nasce, ela é bem fininha. Mas à medida que o tempo vai passando, ela vai amadurecendo, vai crescendo e o seu tronco vai ficando forte e ela pode enfrentar as várias intempéries que estejam ao seu redor. Crescer para dentro é isso. Então há alguns valores que a gente precisa perseguir para crescer, para ser forte. Crescer em ser acolhedor, permitindo que cada pessoa possa conhecer o sabor da comunidade cristã ou da comunhão cristã. A ideia é que as pessoas valem mais do que as coisas. E então, à medida que alguém chegue nessa comunidade, ela possa se sentir amada, querida, honrada, respeitada, cuidada, porque nós somos povo de Deus. Então, uma igreja grande que não trabalhe assim intencionalmente na comunhão, ela se dispersa, ela não tem ligas. Então, por isso precisamos crescer para dentro. Crescer em ser igreja de todos, unidos no amor de Cristo. Nós podemos ser sem barreiras de faixas etárias, níveis sociais, culturais e raças. A ideia é de que a sociedade é totalmente segmentada, não é? E nos seus segmentos a gente cria grupos homogêneos, e esses grupos homogêneos são mais confortáveis. Então você tem o universitário, você tem o adolescente, você tem o jovem. Tem que ter lugar para toda essa gente e ao mesmo tempo todo mundo junto. Então essa ideia é alguma coisa que tem que ser trabalhada o tempo todo. Tem que ter um lugar específico para cada um, mas tem que ter essa liberdade de alma para que todo mundo possa abrir mão de alguma coisa para viver junto e ter comunhão. Isso é crescer para dentro. Crescer em ser mobilizadora dos crentes na base dos dons do Espírito Santo, na multiplicação das suas células. O que nós cremos é que cada crente em Cristo Jesus, quando recebeu o Espírito Santo, foi selado pelo Espírito Santo, ele recebeu pelo menos um dom do Espírito. E aí, crescer para dentro é ajudar cada crente a descobrir qual é o seu dom e como ele pode usar o seu dom e a paixão que está lá fervendo na sua alma pela obra de Deus de uma maneira efetiva. Então, a igreja precisa ser mobilizadora dessa ação. Ao mesmo tempo em que ela se reúne em grupos pequenos, nas células, para que essa identificação possa acontecer um por um. Num grande ajuntamento, é difícil a gente saber qual é o dom de alguém, mas numa célula, rapidamente os dons se manifestam. E aí a gente pode, através dos vários canais que a igreja tem, ajudar essa pessoa a exercitar o seu dom. Crescer em ajudar cada crente a desenvolver-se espiritualmente, aprendendo a suprir e a ser suprido pelo corpo de Cristo. Essa é uma coisa linda no reino de Deus, né? No reino de Deus não tem ninguém completo. Todo mundo está em formação. E todo mundo precisa crescer, se desenvolver. Mas ao mesmo tempo que está crescendo e se desenvolvendo, já que não tem ninguém completo, eu não posso esperar estar pronto para suprir alguém e abençoar alguém. Então a gente vai aprender aqui nessa igreja que uma mão aqui recebe graça e com a outra a gente abençoa. E é nesse princípio que a gente tenta desenvolver todas as coisas que acontecem aqui. Ao mesmo tempo que eu estou sendo suprido, eu sou desafiado a levar o suprimento que Deus já me deu para alguém. Por fim, aqui a gente tem que crescer
em considerar, não é fim ainda, tem mais aqui, crescer em considerar as pessoas mais valiosas do que as coisas, né? É uma grande tentação em qualquer organização humana considerar as coisas como muito importantes, os equipamentos e assim por diante. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, uma amada irmã nossa, Dona Judite, tinha as chaves todas aqui no seu pescoço. E eu me lembro de uma ocasião que ela estava brava porque tinha uma garotinha tocando o piano, ela foi lá e trancou o piano. E eu perguntei, por que trancou o piano? Ela disse, porque vai desafinar o piano. E eu pensei assim, se a senhora trancar o piano, a gente não vai ter pianista no futuro. E a ideia é que aquela criança que estava tocando o piano era mais importante do que o piano, porque amanhã ela vai ser uma adoradora e vai nos ajudar a adorar ao Senhor. Então a gente precisa ensinar esses valores cada dia. Valores que norteiam ainda nesse crescimento agora para frente, né? O crescimento para frente é a ideia de que a igreja ela não pode parar no tempo e no espaço. Ela tem que sempre estar treinando novos líderes. Não existem trabalhos, vamos dizer assim, que não possa caber uma pessoa nova, essa é a ideia. Por isso que a gente não trabalha só com uma equipe fixa de louvor, a gente trabalha com escala, por isso que a gente tem sempre novos voluntários, novas pessoas se envolvendo na missão, porque é na formação de novos líderes que a gente expande o ministério. Se eu permanecer com os mesmos líderes, o que vai acontecer em pouco tempo é que a missão vai parar pela incapacidade que a gente tem de agregar mais coisas. Mas se eu tenho novos líderes sendo treinados, a missão continua a se expandir na mesma proporção que Deus derrama graça na vida da gente. E crescer na intencionalidade de ganhar a próxima geração. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem é reconhecer que Deus está dando um avivamento no Brasil. Mas a história dos avivamentos nos ensina que a geração seguinte se perdeu. Por quê? Eles ficaram tão contentes com aquilo que estava acontecendo que se esqueceram de investir na próxima geração. E é por isso que é tão importante para a gente, eu trabalho com crianças, com adolescentes, com jovens. Desde pequeno a gente está formando líderes, capacitando, dando visão, formando pregadores, formando gente capaz de entender a palavra de Deus. Para quê? Para que essa palavra se propague na geração seguinte. Eu vou embora um dia, já estou até de cabelinho branco, não é? E todos nós vamos passar, mas eu vou passar o bastão para gente muito boa, mas muito boa. Eu fui fazer um funeral essa semana e um garotinho de 11 anos disse para a mamãe, fala para a tia, que era a esposa do senhor que tinha falecido, que o que aconteceu com ela foi o que aconteceu também com o marido dela, foi o que aconteceu com Enoque. Jesus tomou para ele. Eu fiquei pensando, olha, uma criança de 11 anos tinha a capacidade de interpretar vida e morte. Novos líderes estão surgindo porque a gente intencionalmente quer fazer com que eles compreendam os valores da palavra de Deus.